Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para você o que é a renda fixa digital, né? Como funciona, quais as diferenças da renda fixa comum. Será que vale a pena você investir em renda fixa digital? É isso que eu vou te mostrar aqui. E a verdade é que tem uma galerinha que está recebendo uma boa grana para falar bem de renda fixa digital. E eu vou te mostrar sem conflito de interesse, né? Eu não estou recebendo absolutamente nada para falar sobre isso aqui. A realidade sobre a renda fixa digital. Será que é uma renda fixa mesmo? Será que é algo sem risco? Como que funciona? É isso que você vai ver nesse vídeo. Fala, seus ricos! Bom, e se você está me vendo aqui pela primeira vez, meu nome é Marco Antônio e você está no canal que te deixa cada dia mais rico. E para você que já me conhece, já me acompanha há mais tempo, sabe que esse conteúdo vai ser bom, já deixa aquele gostei aqui embaixo, se inscreve no canal e ative as notificações. Só que para você que ainda não me conhece, não sabe o que eu vou entregar de conteúdo aqui, espera ter alguma coisa nesse vídeo fazer sentido para você e aí sim você deixa o seu gostei aqui. E fazer isso me ajuda muito a continuar com esse trabalho. E primeiro eu quero que você comenta aqui embaixo se você já investe ou já investiu em renda fixa digital. E a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui, que é muito importante, é alguns esclarecimentos, né? O que é renda fixa? Renda fixa é simplesmente você pegar o seu dinheiro e emprestar para alguém. Ah, Marco, então se eu pegar o meu dinheiro e emprestar para o seu Zé do bar aqui da esquina, eu estou investindo em renda fixa? Sim, você está investindo em renda fixa, mas é uma renda fixa com um pouco mais de risco. Afinal, o seu Zé do bar da esquina, ele tem 85 anos, já passou da expectativa de vida do brasileiro, então existe uma chance, mesmo que não seja tão grande, de você não ver esse dinheiro de volta. Ou então o seu Zé pode simplesmente fechar o negócio dele e sumir com seu dinheiro no mundo e aí você não encontra mais ele. Ou então ele pode virar na sua cara e falar: eu não vou te pagar. E aí, caso você seja um agiota, você adianta o processo de vida natural dele e tá tudo certo. Para falar a verdade, desde os meus 8 anos de idade, eu sou investidor de certa forma. Eu já investia em renda fixa. Claro que não era a renda fixa digital, nem a renda fixa tradicional. Na verdade, tinha uma dona chamada Geralda, se chama Geralda ainda, porque ela está muito bem viva, e eu sempre emprestava todos os meses R$100 para ela e pegava R$120 no mês seguinte. Isso era renda fixa. Então, de certa forma, eu tenho 17 anos de mercado financeiro. Só que não. E eu fiz isso até os meus 19 anos. Mas o ponto aqui é que renda fixa é simplesmente você pegar o seu dinheiro e emprestar para alguém. Seja um banco, uma instituição financeira, seja para o governo ou então para uma empresa. Quando você investe, por exemplo, em um CDB, você está emprestando dinheiro para o banco. Existe a garantia do FGC, é um investimento super seguro e é bem comum. Quando você investe em uma LCI, você está emprestando dinheiro para um banco também, só que esse dinheiro precisa ser destinado para o setor imobiliário. Quando você investe em uma LCA, você está também emprestando dinheiro para o banco com a segurança do FGC e esse dinheiro precisa ser destinado para o setor do agronegócio. E aí nós temos outros tipos de investimentos de renda fixa mais tradicionais, que seriam CRIs, CRAs e debêntures. O CRI é basicamente um certificado de recebível imobiliário. Então tem uma empresa do setor imobiliário que tem, por exemplo, lá uma construtora, ela pega seus recebíveis que ela vai receber ao longo do tempo de pessoas que compraram apartamentos, compraram seus imóveis ali que ela vendeu, ela empacota todos esses pagamentos futuros e através de uma securitizadora ela emite no mercado esse CRI. E nesse caso não tem a segurança do FGC. O CRA é a mesma coisa, mas uma empresa ligada ao setor do agronegócio. E uma debênture seria o quê? Seria uma empresa não financeira que emite um título de dívida. Então tem lá, por exemplo, a Petrobras pode emitir uma debênture e aí você emprestando dinheiro para Petrobras através dessa debênture, você não tem a segurança do FGC, a debênture pode ou não ser isenta de imposto de renda, CRIs e CRAs são isentos de imposto de renda e a renda fixa digital ela se assemelha mais a um CRI, CRA ou debênture, porque não tem a segurança do FGC, entre diversas outras coisas. E eu até diria que é mais arriscado do que muitos CRIs, CRAs e debêntures que existem aí no mercado. Por que eu falo isso? Porque dentro da renda fixa você tem normalmente 3 riscos. Você tem o risco de crédito, que seria o risco da instituição não te pagar porque ela não tem dinheiro, né? Ela quebra, por exemplo, e aí se você investiu num CDB, numa LCI, numa LCA, você está segurado pelo FGC, num CRI, CRA ou debênture, você perderia seu dinheiro. Teriam até alguns meios de você reaver o dinheiro, né? Depende do CRI, do CRA, depende da debênture ali também, mas no geral existem esses riscos. E mesmo o FGC não é tão seguro dessa forma, né? Porque ele não tem todo o dinheiro que ele assegura, ele tem apenas 2% de liquidez de todo o dinheiro assegurado
mercado dos clientes. Então, se for um banco um pouquinho maior quebrando, ele não daria conta de pagar todo mundo. Então, escolha bem as instituições que você vai investir, né? Seja banco, corretora, qualquer coisa. Escolha instituições com boa saúde financeira. Ah, Marco, mas como que eu escolho uma instituição que tem uma boa saúde financeira? Vai lá no Google, pesquisa Banco Data e pesquisa o nome da instituição. Lá você confere se a instituição registra lucros consecutivos anualmente, se ela tem ou não um bom patrimônio líquido, qual é seu índice de Basileia, qual é seu índice de imobilização. Tem uma infinidade de vídeos aqui no canal onde eu mostro como fazer isso de forma prática. Fora o risco de crédito, você tem também o risco de mercado. O risco de mercado é mais perceptível nos títulos públicos, os títulos do Tesouro Direto, porque aquela variação diária que ocorre nas taxas dos títulos gera uma variação no preço dos títulos. Então, dependendo se você investiu num pré-fixado ou num título IPCA do Tesouro Direto, você pode perder dinheiro. Já o Tesouro Selic, ele tem um componente fixo muito pequenininho e por isso ele praticamente não sofre efeitos de marcação a mercado. E o terceiro risco seria então o risco de liquidez. O que é o risco de liquidez? É o risco de você precisar do seu dinheiro num dado momento e não conseguir resgatar. Pode ser, por exemplo, que você investiu em um CRI, um CRA, uma debênture ou num CDB, LCI ou LCA que tenha resgate somente no vencimento. Se acontecer uma urgência e você precisar do dinheiro antes, você não consegue. Fora isso, teria também o risco da instituição não ter dinheiro naquele dado momento para te pagar, né? Isso seria um risco de liquidez também. E no geral, a renda fixa digital compõe mais o risco de crédito, que é o risco da instituição não te pagar, o risco de você não receber o seu dinheiro. E agora que eu fiz esses esclarecimentos, vamos entrar aqui então no Google e ver o que é essa renda fixa digital. Então pesquisei aqui, tem vários anúncios patrocinados, eu vou entrar no site não patrocinado. Então renda fixa digital a gente tem aqui no mercado Bitcoin. Então renda fixa digital, o que é? Primeiramente, né? Aí aqui você tem uma resposta, né? Na renda fixa digital, uma empresa adquire as cotas de consórcios contempladas e cria uma cesta com ativos tokenizados. Tokens se originam de parcelas já contempladas que devem ser quitadas dentro de um prazo de até 180 dias. Então são investimentos de curto prazo, esse é um ponto de atenção. E entrando aqui no site do mercado Bitcoin, aí tem aqui renda fixa digital com retorno de até 16% ao ano e baixa volatilidade. Vá além do mercado tradicional, invista em ativos digitais que protegem a sua carteira e rendem mais do que a poupança e CDI. Descendo aqui embaixo a gente tem algumas coisas aqui. Segurança, liquidez, previsibilidade, taxa zero, isenção de imposto de renda, menos intermediários. Olhando assim é sensacional. Renda fixa digital, melhor negócio do mundo. Será mesmo? Por que será que leva esse nome de renda fixa digital? Será que é porque você investe digitalmente? Não, porque tudo você investe digitalmente, né? Por um aplicativo, uma corretora, alguma coisa assim. Então não é por isso. O nome de renda fixa digital é porque é algo relacionado a criptomoedas, né? Moedas digitais. Mas é só uma questão de tokenização, é um processo que não cabe nesse vídeo. Então aqui a gente consegue ver algumas taxas. Então a gente tem aqui vários consórcios, valor de investimento de R$100, rentabilidade de inflação mais 9% ao ano. E aí, inflação mais 9% ao ano, quanto que dá? Aí entrando aqui no site do IBGE, tá aqui, IPCA acumulado em 12 meses, 3,16%, né? No último mês, o IPCA foi de menos 0,08%. Ah, então foi de 3% em 12 meses. Vamos projetar isso então para 12 meses. Dá então 12% de rentabilidade nesse investimento, 12% aqui também, 12%, 15% nesse outro, 15% aqui embaixo. Então são investimentos que têm uma rentabilidade de 15% ao ano, isento de imposto de renda. Ah, quanto que tá os investimentos de renda fixa agora? Então a gente vem aqui, renda fixa, tem um site aqui que eu gosto bastante, é o app Renda Fixa. Então a gente vem aqui em investimentos. Aí como é um investimento isento de imposto de renda, a gente vem aqui e pesquisa, por exemplo, LCI, e não qualquer LCI, né? Eu vou pesquisar uma LCI pré-fixada, porque a gente tem ali uma taxa de 15% ao ano. Então venho aqui, coloco, por exemplo, indexadores pré-fixados, vamos aplicar. Então a gente já tem aqui os investimentos, tem na XP, Banco Pine, Guide, então são várias instituições que você tem aqui. Vamos descer um pouquinho, BTG Pactual, 11% pré-fixado, é uma boa rentabilidade. Então a referência que a gente tem é 11% ao ano isento de imposto de renda. Então aqui está pagando 15% ao ano. Se a gente clica aqui em todos, a gente consegue ver mais opções. Então vem aqui, vamos ver a maior taxa que a gente encontra aqui. Na segunda página, inflação mais 11,17, inflação mais 12, 15% ao ano, inflação mais 10, inflação mais 12. Achei aqui, ó, 18% ao ano. Olha só que interessante, né? Para julho de 2025. Tem aqui 17,7% ao ano, 15% ao ano. Então vamos voltar aqui, 18% ao ano. Vamos entrar na lâmina desse investimento.
Descendo aqui embaixo a gente tem mais informações. Vem aqui em lâmina. Nós temos, da mesma forma que um fundo de investimento você vê a lâmina do fundo, aqui você consegue ver a lâmina desse investimento. Não é um fundo de investimento, mas é um investimento que tem um descritivo aqui. E tem várias informações, né? Vamos ver aqui então, sobre garantias. Então tem aqui, essa empresa tem participação societária indireta na BRK. Será que é a BRK Financeira que teve um problema aí no início do ano? Não sei. Como mais uma camada de segurança, um dos principais sócios, várias informações aqui. Nada tão relevante assim. Não constituem garantia de retorno por parte do mercado Bitcoin, tokens, BRK e essa empresa aqui, e ou qualquer empresa dos seus grupos. Colocam em letras bem pequenininhas para ninguém ler esse tipo de coisa. Aí tá aqui, ó, principais riscos. A empresa pode atrasar o pagamento e ou não realizar o pagamento de fluxos, ou seja, você pode não receber o seu pagamento. O emissor do token pode fazer dupla cessão do fluxo de pagamento, insolvência das participantes envolvidas na estrutura do token, ou seja, é um investimento de renda fixa só no nome, porque de renda fixa não tem nada, é um investimento altamente arriscado. Vamos olhar aqui então outra lâmina de um outro token, né? Vamos olhar aqui, por exemplo, pegar um consórcio comum. Então, a gente pega aqui, clica nele, e todos eles são de curto prazo, tá? Nenhum é de longo prazo, o que implica em um ganho relativamente pequeno, né? A gente está falando de uma diferença, né? De uma LCI que atualmente paga 11% para um investimento aqui que paga 15%, dá 4% de diferença ao ano. Só que o investimento raramente vai durar por um ano, né? 3 meses, 6 meses, pelo que eu vi aqui. Então você teria, vamos colocar aí 4% dividido por 3, a conta não é essa, mas se fosse, seria 1,33%, que daria a mais. Então, para um risco de você não receber nada, é muito melhor você investir em fundo imobiliário, que é um investimento extremamente diversificado, se bem escolhido, né? Não adianta nada você pegar um fundo imobiliário que tenha um único imóvel com um único inquilino. Seria o mono, né, que a gente chama. Então, tem investimento muito melhor e nem compõe mais risco e até paga mais rentabilidade total, né? Porque fundo imobiliário tem, além dos dividendos, a valorização. Então tem fundo imobiliário que subiu 20% nos últimos 2 meses, 3 meses. Então é algo realmente bem interessante de se pensar. Aqui é renda fixa só no nome. Então olhando aqui a lâmina de um outro aqui, vamos pegar aqui nos riscos, né? Onde está falando desses riscos? Eles não deixam muito claro isso, justamente para você não ficar olhando. Então tem aqui, ó, principais riscos. As administradoras podem atrasar o pagamento, insolvência das participantes envolvidas, é a mesma coisa. Os riscos mencionados acima podem ter como consequência a redução da rentabilidade anunciada e ou na perda do valor total investido na aquisição do token. Ou seja, você pode perder tudo o que você investiu. Nem investindo em uma ação de uma empresa, você pode perder tudo. Ah, mas tem como a empresa se desvalorizar e ir a zero? Sim, só que você só permanece nela se você for muito pouco inteligente, né? Digamos assim. Se você quiser permanecer na empresa, ela indo de mal a pior. Normalmente ela perde os fundamentos muito antes disso. Então tem muita empresa aí que era boa, ficou ruim, caiu um pouco, as pessoas têm a oportunidade de se desfazer do investimento. Então você não tem uma perda total, talvez uma perda parcial e talvez nem tenha uma perda, porque se você investiu muito antes, você pegou um auge da empresa, né? Uma valorização ao longo do tempo. E se ela caiu, você talvez ainda está no lucro em relação ao seu preço médio. Isso daqui é mais arriscado do que ações e fundos imobiliários. E como eu disse, tem muita gente recebendo um bom dinheiro para falar bem desse negócio aqui, renda fixa digital. Mas eu jamais colocaria o meu dinheiro nisso daqui. E aí, o que você acha dessa renda fixa digital? Você investiu? Não investiu? Qual a sua opinião? Deixa aqui embaixo e nos vemos no próximo vídeo.